Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Meu irmão e minha irmã, não deixemos que ninguém ocupe o lugar de Cristo no nosso coração. Não deixemos que ninguém ocupe o lugar de Cristo em nosso coração. Não permitamos que o ódio, que a raiva, que o egoísmo, que o individualismo nos separe do amor de Cristo. Por isso, neste domingo, nós somos convidados e convidadas mais uma vez a rezarmos, tirarmos tempo, aproveitando que é um dia também de descanso, é um dia para cuidar do nosso corpo, é um dia para curtir, para ficarmos juntos, com a família, mas também com a comunidade, para rezarmos juntos, para celebrarmos a Eucaristia, para celebrarmos a palavra. Meu irmão e minha irmã, neste momento, em oração, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos também rezar, pedir pelas pessoas que necessitam das nossas orações. Queremos trazer presente mais uma vez a Ana Gabriela, o Miguel Barros, a Lara, a Maria Rita, a Cecília, a Tereza e o Ricelli Bezerra, o Luiz Carlos Brito, o Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Oresina Maria Solange Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge e Cristina, de Guanambi, Seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leile Juraci Júnior, Carla Graciene Silva Soposto Reis e Cássio Leonardo Silva Soposto, Francimado Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, Cosme e Betânia, Neuza, Tiago Leite, Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene Nilda, do Pedro Raimundo, Dona Bárbara Costa Carvalho e Dona Francisca com a família, Maria de Lourdes Feitosa Paizinho e Maria e Rita Nunes. Também vamos trazer presente para a nossa oração a Maria Rosa da Silva Barbosa com toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, deste 33º domingo do tempo comum, está em Lucas capítulo 21, do versículo 5 ao 19. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Algumas pessoas comentavam sobre o templo enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram: Mestre, quando vai acontecer isso?
Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Uma nação lutará contra outra, um reino contra outro. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues, até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome, mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus falando, aqui do fim do mundo, mas também falando da coragem e do testemunho que todos nós cristãos devemos dar. Nada é nosso, tudo é de Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. O tempo é de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer depois da manhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês ou daqui a um ano. Eu não sei nada. Porque só Deus é quem sabe. Só Ele sabe de tudo. Porque tudo é dele. E lembrando que o nosso tempo aqui vai ter sempre um fim. Isso é certo. O nosso tempo aqui sempre vai ter um fim. Ninguém escapa deste fim. Não sabemos o dia e nem a hora. Eu costumo sempre dizer isso. Não sabemos o dia e nem a hora. Pensar no fim nos leva sempre, meu irmão e minha irmã, a pensar sobre a vida que levamos agora. Quando a gente pensa no fim, é necessário pensar primeiro na vida em que eu estou levando aqui e agora. Como é que eu estou levando a minha vida agora, hoje, no presente? Nem no passado e nem no futuro, mas agora. Então, quando eu penso no fim, eu devo pensar nesta minha vida que eu estou levando aqui e agora. O templo, como diz o próprio texto, o templo era bem construído, admirados por todos por ser bonito, Ou seja, era o cartão postal da cidade de Jerusalém. Por isso que todo mundo ficava admirado. Todo mundo ficava admirado, porque era justamente o lugar mais frequentado e mais bonito, ou seja, o cartão postal da cidade de Jerusalém.
Deus morava dentro do templo. Assim acreditava o povo da época. Deus morava ali dentro. Por isso precisava ser respeitados. Todos davam, como diz o próprio texto, as suas ofertas, faziam as suas promessas. Tudo estava tranquilo, tudo em paz. E de repente Jesus começa a anunciar o fim. E aí ele vai dizer: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Imagine a pancada para aquele pessoal. Imagine os discípulos escutarem uma coisa dessa. O templo que todo mundo admirava, que todo mundo respeitava, morada de Deus, de repente Jesus começa a dizer que não ficará pedra sobre pedra. E aí os discípulos acharam, que tudo aquilo, era uma tragédia, acontecer aquilo com o templo, Não ficará pedra sobre pedra, era uma tragédia sem fim, Era uma tragédia que não dava para admitir. Ou seja, era o fim do mundo, era o fim de tudo, era o fim do mundo. E que por isso eles querem saber, qual o sinal, Qual era o sinal que dizia que aquilo ali seria o fim? E aí eles vão perguntar para Jesus, qual é o sinal? E a gente percebe no Evangelho que Jesus, como sempre, ele não responde diretamente, mas ele chama a atenção dos discípulos e do povo da época sobre a questão de permanecerem sóbrios, autocríticos e corajosos. E aqui o texto vai falar bem: sejam corajosos, ainda não será o fim. E aqui, mais uma vez, é bom a gente lembrar que o fim, só quem sabe é Deus. E aí o Evangelho vai dizer, Jesus vai dizer: sejam autocríticos, sejam sóbrios, portanto, e sejam corajosos. Para Deus nada se perde. Para Deus nada se perde. Deve combater o fanatismo. Todos devem combater o fanatismo, que vê em tudo o fim dos tempos. E é interessante lembrar que isso acontece ainda hoje. Quando veio a pandemia, muita gente dizia: é o fim dos tempos. Só que isso já era dito há mais de 2000 anos atrás. E, no entanto, o mundo não se acabou. E, ao mesmo tempo, acabou para aquelas pessoas que já se foram. Então, o que é que Jesus está querendo combater? Esse fanatismo, gente, que tem até hoje. Acontece uma catástrofe, logo a gente já diz: é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Porque a gente imagina o fim do mundo assim, que vem um fogo, ou vem um vento de repente, uma fumaça, e leva todo mundo. Leva a natureza, leva os animais, leva o humano. Acaba tudo e fica tudo um deserto. No entanto, as pessoas na época de Jesus já se falava desse fim do mundo, bem antes, E, no entanto, nós já estamos há mais de 2000 anos e o mundo continua. O mundo não acabou para todo mundo, Mas acabou para algumas pessoas. Isso é verdade. Portanto, a gente precisa aprender com Jesus que o fim do mundo não pertence a nós. Só quem sabe é Deus. Nós não sabemos. Isso se chama, quando a gente coloca essas ideias na nossa cabeça, isso se chama fanatismo. E Jesus queria que os discípulos e o povo da época não fossem fanáticos, porque isso é uma doença, Isso é uma doença, ficar anunciando desgraças antes do tempo. E aí Jesus incentiva os discípulos a serem corajosos, persistentes. E aí Jesus vai dizer: vocês vão ser perseguidos, mas por causa de mim, vocês vão ser perseguidos. Aí Jesus fala o tempo todo, Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E muita gente
vai aparecer, sobretudo esse pessoal que anuncia sempre o fim dos tempos, que vivem anunciando o fim do tempo como se fossem Deus. Olha que o que tem de gente que anuncia, né, o fim do mundo como se fosse Deus. E aí Jesus vai dizer assim: não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerra e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. Está aqui no Evangelho. Mas não será logo o fim. Guerra vai acontecer, como sempre aconteceu, revoluções, terremotos e tantas outras coisas. Sempre aconteceu ao longo de toda a história da humanidade, sempre aconteceu catástrofe. Sempre aconteceu guerra, sempre teve guerras. Em algum lugar, agora, nesse momento, está acontecendo guerra. Na Ucrânia, né, na Rússia, lá no Oriente Médio, em tantos outros lugares. Mas aí Jesus vai garantir que ainda não será o fim. Ainda não será o fim. O que para o mundo ao redor é um fracasso, se torna uma grande bênção. Porque às vezes a gente acha que tudo isso é um fracasso, né? Essas guerras, essas revoluções, né? Tudo isso, né? A destruição, né, do próprio templo não era um fracasso, mas era uma bênção. Ou seja, para que a gente olhe para tudo isso e primeiro lembrar que existe um Deus que tem o controle de tudo. Um Deus que controla, que tem o controle de tudo. Porém, um Deus também que nos deixa livre. Nós somos livres para concordar, para agir, para lutar a favor ou contra, né? Nós somos livres. Então, nós cristãos, nós temos, né? E vivemos essa certeza, né? Essa certeza de que Deus está presente e que com Deus nada se perde. Com Deus nada se perde. A gente precisa ter essa consciência, né? De que com Deus nada se perde, mesmo nas situações de grandes, né, tribulações, de grandes dificuldades, Deus tem o controle de toda a situação. Nós, como cristãos e cristãs, batizados e batizadas, a gente precisa ser persistentes, corajosos. A gente precisa dar testemunho desse Deus que é presente, desse Deus que é amor, desse Deus que ama a humanidade com intensidade. E a gente precisa ser testemunho desse Deus. É esse o convite que Jesus nos faz neste dia de hoje. Muitos vão ser perseguidos, mas se estão sendo perseguidos por causa de Jesus, pode ter certeza que também não perderão nada. Como o próprio Evangelho diz, mas não perderão um só fio de cabelo. E aí o Evangelho termina dizendo: é permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia também de reflexão. Um dia para a gente olhar os sinais que se encontram ao nosso redor, os sinais da presença de Deus na nossa vida. Lembrando sempre que tudo é de Deus, o tempo é de Deus, tudo é de Deus, nada é nosso, tudo é de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.